Vamos entender um pouco a respeito do milênio ou dos 1000 anos. Quando começa a contagem dos 1000 anos? A contagem dos 1000 anos ou do milênio começa na vinda de Jesus. Todas as vezes que a Bíblia citar os 1000 anos, a contagem é a partir da vinda de Jesus. Então, quando Jesus chega a essa terra, os mortos em Cristo são ressuscitados, os salvos vivos são transformados num corpo glorificado, os mortos em Cristo já ressuscitam no corpo glorificado, num piscar de olhos eles são ressuscitados e os salvos são transformados. Os santos são levados aos céus, os que ressuscitaram e os que estavam vivos são transformados e levados aos céus. Os ímpios são mortos pelo sopro da boca de Jesus e pela manifestação de Deus Pai, e Satanás ele vai ser preso durante 1000 anos, a partir da volta de Jesus. E a primeira ressurreição também acontece na volta de Jesus, marcando o início dos 1000 anos, que vai terminar quando houver a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Vamos ler alguns textos. 1 Coríntios 6, 3. Está falando para os salvos. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ou seja, nós vamos julgar, participar de um tipo de julgamento dos anjos, tá? E não vai ser nessa vida, quanto mais as coisas dessa vida. Então nós vamos participar do julgamento dos próprios anjos. Esse julgamento vai ser nos céus. Vamos ler mais versos. Apocalipse 3, 21, tem uma promessa de Jesus. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus se assentou no trono de Deus Pai lá no céu. Ao vencedor, aos salvos, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E o trono de Jesus é o trono de Deus Pai. E aonde está o trono de Deus Pai? E o trono de Jesus, aonde o vencedor, o salvo, vai se assentar? Está nos céus. Então, nós vamos nos assentar em tronos, que é lá nos céus, que é o trono de Jesus Cristo, que é o trono de Deus Pai, nos céus. E nós vamos julgar os próprios anjos também lá nos céus. Vamos ler mais um verso. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim. Aqui narra o momento da chegada de Jesus a essa terra e assim o início do milênio. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, é Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus desce, ele ressuscita os mortos em Cristo primeiro, porque os perdidos não ressuscitam nesse momento. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos em Cristo que ressuscitaram. E nós vamos para os céus. E quando nós chegarmos nos céus, nós vamos nos assentar em tronos. Mas os perdidos não ressuscitaram. Eles vão ressuscitar 1000 anos depois. Então vamos até os céus junto com Jesus, para nos assentarmos em tronos e para participar do julgamento dos anjos. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Jesus volta, desce para a terra, ressuscita os mortos em Cristo primeiro, os vivos são transformados num piscar de olhos, num corpo incorruptível, e são arrebatados na altura das nuvens e viajam em direção aos céus, e vão aos céus. E os que não estavam salvos e estavam mortos, e os perdidos? Quando que eles vão ressuscitar? Os restantes dos mortos
não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, os perdidos, o restante dos mortos, só vão ressuscitar 1000 anos depois da volta de Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, bem-aventurados, felizes, aqueles que ressuscitaram na volta de Jesus. Por quê? Porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é para quem vai ressuscitar 1000 anos depois. Então, os perdidos vão ser ressuscitados 1000 anos depois da volta de Cristo para passar pela segunda morte. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os salvos que foram levados para os céus vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aonde que os salvos vão reinar durante 1000 anos com Cristo? Apocalipse ainda 20, versículo 4. Aqui João tem uma visão dos salvos nos céus. Olha só. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. São os salvos, cumprindo a promessa de Jesus de Apocalipse 3, 21. Eles se assentaram em tronos nos céus. E nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. 1 Coríntios 6, 3 diz que nós vamos julgar até mesmo os anjos. Então aqui, João está vendo os salvos no céu, sentado em tronos. Nós vamos participar do julgamento. E olha, ele continua tendo uma visão lá do céu. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Ele está vendo lá nos céus. Vi ainda todas as pessoas que não receberam a marca da besta, que foram mortos pregando a palavra de Jesus Cristo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aonde que eles estão? No céu, sentados em tronos, participando do julgamento dos anjos. Todos os salvos estão nos céus e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aonde? Nos céus. Os salvos vão para os céus, dando início ao milênio. E lá eles ficam 1000 anos reinando com Cristo, sentado em tronos, julgando os anjos. Todos os salvos estão nos céus durante 1000 anos. Aqui também ele diz que eles foram feitos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aonde? Nos céus, sentado em tronos. Porque Jesus disse: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. E aos salvos ele disse que eles teriam autoridade de julgar até mesmo os anjos. Nós estamos nos céus, reinando e vivendo com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante. Porque a doutrina dispensacionalista diz que nós vamos reinar 1000 anos na Terra. A doutrina dispensacionalista, ela faz uma interpretação totalmente contrária à palavra de Deus. Quando está falando dos salvos, ela diz que é os perdidos. Quando está falando dos perdidos, ela diz que é os salvos. Quando tem uma profecia falando de Jesus Cristo, ela atribui a Satanás. Quando a Bíblia diz que nós vamos reinar nos céus durante 1000 anos, eles dizem que nós vamos reinar na terra durante 1000 anos. A terra vai ficar 1000 anos destruída, desolada, vazia, fria, gelada, coberta de gelo, sem vida nenhuma. Ninguém vai reinar 1000 anos na terra. Satanás vai ficar preso naquele abismo deserto, frio, escuro e gelado. Nós vamos reinar com Cristo, vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos nos céus, sentado em tronos, julgando
os próprios anjos, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele os 1000 anos nos céus. Amém?